A estrada acaba. E as pessoas que lá estão também precisam ser ouvidas. Porque são elas que mais precisam da democracia, para que a estrada, a luz, a comida, a oportunidade chegue até elas. O Brasil tem historicamente graves problemas de desigualdade, de fome, de desemprego. Esses são nossos problemas. A urna eletrônica foi a solução contra a fraude eleitoral. Ela é um caminho e a democracia é a estrada. Educação é um direito de todas as crianças e adolescentes. O tipo de escola pode até mudar. A localização também. Pode ser uma escola perto de casa, pode ser próxima ao trabalho do pai, ao trabalho da mãe. O que não pode é ficar fora da escola. E para garantir esse direito, o governo federal, por meio do Ministério da Educação e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, criou o Disque 100 Brasil na Escola. Um canal para a sociedade comunicar situações de crianças que não estão frequentando a escola. Se você conhece alguma, entre em contato com o Disque 100. Com o envolvimento de todos, vamos garantir aos estudantes o direito à educação. Saiba mais em gov.br/MEC. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e na sua, nas nossas vidas. Quero começar o programa agradecendo aqui ao apóstolo Jair de Oliveira pelo presente que deixou aqui para mim, endereçado lá, como que fala, autografado e tudo mais aqui. Dedicatória. Dedicatória. Ele que é o presidente da Casa da Bênção no Brasil. Deus abençoe aí ao apóstolo Jair de Oliveira e boas-vindas aqui na Rádio Musical. O tema de hoje é o seguinte: o Elias, que não é bobo nem nada, já meteu o livro dele aqui. Põe aqui, Elias, aqui, ó, meu irmão, aí, ó. Essa maldição hereditária. Mano, o cara não é bobo nem nada, já colocou o livro dele aqui. O pai dele fazia a mesma coisa. Exatamente. Então vamos lá. Para você que quer participar desse debate, o debate hoje, assim, o bicho vai pegar, o tema é polêmico, o tema é teológico, o tema mexe com... Obrigado. O tema mexe também com a experiência empírica, não é somente a questão da teologia, mas as pessoas vão do outro lado do rádio dizer: ah, mas na minha casa está acontecendo isso, meu pai também, minha mãe também, como é que funciona comigo e tal. Então o tema é: existe ou não existe a tal de maldição hereditária? Eu mudei até o tom de voz. Meu Deus. A maldição. A tal da maldição. Você tem um vozeirão, né, Varão? Existe ou não existe a tal da maldição hereditária? Meu Deus. Meu Jesus amado. Se o meu Deus é o teu Deus, existe. Então é o seguinte, ó. Tem ou não tem maldição hereditária? Já passa lá no @FM Rádio Musical. Lá na enquete tem uma caixinha de perguntas, se você acha que é sim ou não. E aí você já passa lá e já vota. Existe maldição hereditária, sim ou não? Coloca aí na tela como é que tá a situação da nossa caixinha de perguntas agora. 43% tá dizendo que sim,
57% está dizendo que não. Então, a diferença não é tão grande. Não é tão grande. Bolsonaro e Lula. Dá para buscar. Dá para buscar no segundo turno. Dá para buscar, entendeu? Então, se você quiser mudar esse número ou engrossar essa fileira, pega o seu Insta e agora vai lá, @FM Rádio Musical. Acha nos stories e clica lá para votar nesse debate de hoje, tá certo? Comigo no programa de hoje tá aqui ele, pastor Elias Soares de Moraes. Ele é praticamente o presidente da Assembleia de Deus do Ipiranga, autor de vários livros. Ele divulga seu trabalho através das mídias sociais, do Instagram. E tudo começou nesse humilde programa com esse humilde apresentador. Elias, bem-vindo aqui. Muito obrigado, pastor César Cavalcante. É um prazer enorme poder estar voltando aqui à Musical FM 105.7, que, diga-se de passagem, iniciamos esse trabalho, né? Exatamente. 2005, março, abril de 2005, eu, você e o pastor Antônio e Companhia Limitada. Exatamente, verdade. Não é não? É isso aí. E hoje estamos aqui com o Bispo Betão. Você que vai apresentar, que meu maldição Deus é do céu. Já é uma Já é uma maldição. Quem tem que apresentar é o apresentador. Meu Deus do céu. O cara já começa causando. Começa causando. Quem apresenta é o apresentador. Vamos na bênção. Um abraço pra Débora para não dar abraço pra problema. Débora, pra Abigail, pro Davi, pra todos os irmãos, principalmente do nosso canal no YouTube. Onde? PR Elias Soares, YouTube. É inglês, né, meu irmão? YouTube. Where did you learn this accent in English? PR Elias Soares Oficial, graças a Deus, com 119 mil. Você tá me chegando perto de mim, meu. Você tá terrível, hein? Tô longe. 119 mil inscritos para a glória de Deus. Eu lembro quando a gente lutou aqui pra chegar em 10 mil, Em lembra, 10 cara? mil, foi uma guerra. Mas a audiência é benção ou maldição? Foi de Deus, Não, é bênção. é benção. Tudo que a benção de Deus. É bênção. Como é que é? Elias, deixa aí também Beijo pra todos. seu e-mail pro pessoal. O meu. Você gosta, né? Deixa quieto. Com a gente aqui no programa também tá aqui o Bispo Betão. Ele tem formação em matemática, filosofia, linguística, Meu Deus. artes cênicas, capoeira. Atuou também como professor de hebraico na Faculdade Metodista. Também professor fundador do Seminário Teológico Batista Nacional. Yes. Fundador da Escola de Missões na África, Meu onde serviu Deus. por 8 anos. O Bispo Betão é apresentador de rádio e TV há mais Acabou de o 15 programa? anos. Atualmente apresentador do programa na Mesa Apostólica, na rádio Vinhedo Web também. É o presidente da Church Community Center. Eu não tenho nem roupa para falar isso aqui. É coisa tudo em inglês. Mas o YouTube pode Xuxa. mostrar você. Altar Apostólico em Vinhedo. Ele também é ninja e tudo mais aqui que vocês falam. Bem-vindo aí, Betão. Bom dia a todos. Uma grande bênção estar aqui debaixo da bênção. Maravilha. Pra denunciar a maldição, né? Nós já tiramos uma foto. Mostra a foto. Tá no meu arroba lá, no César Cavalcante. Mostra a foto, está ali. Se existe ou não existe maldição hereditária. Pela foto a pessoa já tem uma Pela noção. foto você tem uma noção. Pela né? foto a pessoa já tem noção. Uma noção. Meu Deus. Qual era a altura do seu pai? Então, Por aí você já tinha. por que nós vamos identificar? Não sei se dá pra ver a foto aí. Dá pra cropar aqui? Olha a maldição Olha o hereditária. sofrimento do homem brasileiro É ali. uma maldição hereditária. Fazer o quê? Então- Se o pai dele fosse alto, ele seria alto. O pai dele é baixo, é maldição hereditária. Vamos lá. Betão, agora falando sério, conversar contigo, cara. Biblicamente, cara, tem esse lance da maldição hereditária nas escrituras? Dá pra gente achar isso nos textos? Não, existe a maldição hereditária como fato. Não existe como compulsoriedade, nem como irreversibilidade. Mas existe como um diagnóstico. Isso foi diagnosticado como maldição. Então, se há um diagnóstico, há necessidade de reversão desse diagnóstico e não acharmos que isso é compulsório. Agora, os filhos são abençoados ou amaldiçoados? Bom, se a serpente foi amaldiçoada, pergunta se os filhos do diabo são abençoados. Se os filhos do diabo não são abençoados, então a maldição hereditária que existiu no diabo, na serpente, a serpente foi amaldiçoada. Porque ela foi amaldiçoada, os filhos do diabo, ou não existe filhos do diabo, ou justamente ele é chamado de pai da mentira porque não existe filhos. Então existe sim a maldição da serpente, que ela foi lançada sobre todos aqueles que não reverteram a maldição que foi recebida sobre eles. Há necessidade de reversão da maldição.
e essa necessidade Então, está mas aí na no Bíblia. caso, você está falando da queda do homem lá em Gênesis 3, né? Sim, Pelo que eu estou entendendo. Então aí exatamente. cada um nasce, todo ser humano nasce com essa maldição? Seria isso? Nasce debaixo de maldição. Tem que reverter isso. Tem que reverter porque Deus escreveu a bênção. Pastor Elias, e aí, você concorda com essa assertiva aí no começo? Eu até achei que ele fosse entrar por outro caminho, né? Porque o que eu estava aguardando... Êxodo 20. Tá bom. Não, Calma, não. tá só no começo. Não Calma seria aí. isso, seria a maioria das igrejas que vive fazendo quebra de maldição hereditária dentro das igrejas, daqueles que já são evangélicos, que são crentes e estão quebrando maldição de família, porque o cara tá com diabetes, tá com problema nas vistas, ou tá com algum outro problema, então tem que quebrar essa maldição. Mas Sebastião é maldição, não? A gente vai chegar lá. Agora, o que ocorre? Eu creio na maldição hereditária? A minha palavra é a seguinte: sim e não. Sim, A Bíblia mandou ser sim, sim, não, não. Tá, Já mas- tá com a maldição de sim e não aqui. mas nós temos sim e não. Quando existe sim, quando a pessoa não nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo, não passou pela cruz de Cristo, não foi lavado e remido e comprado pelo Senhor Jesus Cristo, ele está sob maldição. Mas qual maldição? A maldição que aconteceu lá no Éden. Portanto, se existe uma maldição que precisa ser quebrada, é a maldição de Adão. Só que não sobra espaço para nenhum pastor, para nenhum bispo, para nenhum apóstolo, sabe por quê? Porque o Senhor dos Senhores já quebrou toda essa maldição na cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas maldições. Portanto, a maldição de Adão, a maldição que foi lançada lá no Éden, ela foi destruída por Cristo na cruz do Calvário. Agora, quando é que... Então no não- Velho Testamento tem maldição, então. Para toda pessoa que está debaixo do pecado, que não se converteu, que não nasceu de novo, ele está debaixo de maldição. Mas aquele que passou pela cruz de Cristo... E essa maldição aí não. passa de um pro outro, então? Essa No caso. maldição é para todos que nascem. Por exemplo, o pai, ele vai gerar um filho o quê? Um filho debaixo do pecado. Então, por exemplo, se o Adão pecou, com ele caiu toda a raça humana. Ou seja, a maldição que ele tinha passou para toda a raça. Olha o que a Bíblia diz. Por um homem Então tem entrou... maldição. Essa maldição é A hereditária. maldição é o pecado. E esse pecado é Isso. hereditário. É o pecado hereditário. Certo. Por quê? Por exemplo, por um homem entrou o pecado no mundo. Mas você Pelo tá pecado... querendo quebrar Deixa isso ele como concluir, ritual? deixa ele concluir. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, e é por A isso semelhança de Adão. Justamente, então todo ser humano que nasce, ele nasce debaixo do pecado. Essa é a maldição. Agora, como reverter essa maldição? Na cruz do Calvário. Então todo aquele que está em Cristo, segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17, porque se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. E a informação que eu tenho em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14, é que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E fora isso, nós temos a passagem, por exemplo, de 1 Coríntios 6, 20, que ele diz que nos comprou, no capítulo 7, 23, ele nos comprou porque nós estávamos no mercado, fomos tirados e comprados. Efésios 1, 3 diz que nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Portanto, sobre o cristão não tem mais nenhuma maldição. Acabou a munição dele. Vamos lá, pastor Betão, vamos lá. Bom, então ele tem que explicar Êxodo 20. Êxodo 25 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, Sei que você não ia terminar o versículo. não, eu ia deixar o versículo aí para deixar polêmica, né? Porque se ele visita, Geralmente o pessoal não termina esse versículo. se ele visita a geração, então existe uma hereditariedade. E se ele está dizendo o seguinte, de maldição. De maldição. Ele quis dizer o seguinte, que ele quis tirar o mercado dos pastores e bispos que estão fazendo os seus cursos de quebra de maldição. Mas ele colocou um outro ritual. Ah, passou pela cruz, não passou pela cruz, se viveu. Ué, você tem carteirinha que você passou pela cruz? Você tem, e quando você tem na sua vida uma experiência onde você vê uma repetibilidade de situações negativas acontecendo e você não sabe mais o que fazer. Aí chega lá no consultório lá do pastor Elias e vai dizer, não, já aconteceu, você tá curado. Eu quero dizer, mas eu não tô, não, mas você tá, não tô, então você não tô. Vai ficar uma maldição isso aí, né? Bom, a grande questão aqui é, bispo, com todo o respeito que é devido, né, que é a nossa amizade, Sem dúvida. a questão é a seguinte... Nossa mesa tem uma benção. É uma benção. A gente vai aqui fazer uma exegese ou uma exegese. Quando se tratamos de exegese, nós devemos partir daquilo que a Bíblia diz para a nossa experiência. Parece-me que o bispo está entrando pelo caminho contrário, está partindo das experiências para a Bíblia.
Eu tenho que saber o que a Bíblia diz. E, em primeiro lugar, eu vou até aqui chover no molhado. Então O senhor é professor de hebraico. Ele vai dizer que não tem Covid, então. Ele vai dizer que não tem Covid pela questão de que não Vocês está são marcado. entendidos no texto original. O senhor Vamos é lá. professor de hebraico, Sim. mas para a palavra maldição e amaldiçoar, nós temos 6 verbos. 2 destes verbos... Eu diria 7, mas fica para vocês. 6 verbos. E 2 destes 6 verbos, que são mais repetitivos, um é kalal. Kalal, que é amaldiçoar... Proferir maldições. Proferir maldições, profanar. E nós temos arar. Arar, ele aparece cerca de 63 vezes no texto massorético, no texto hebraico do Antigo Testamento. E 54 vezes ele é um particípio passivo, como arur. E olha só que interessante, eu fiz questão de catalogar Ok. a questão sobre amaldiçoar. O que significa... O arar é da mulher de Jó. Agora veja só, o que é esse arar? Ali, na verdade, é o barar. Barar, né? Barar Que aparece. é bênção. Não. Então, só que lá no Barar texto... é bênção. Só que Então, traduzido... É que o texto de Jó é bênção, na verdade. Né? É bênção, só que traduzido como maldição, né? Ali tem toda uma explicação do fenômeno linguístico que é o tikkun soferim. Mas vamos para arar. Arar é prender por encantamento, cercar com obstáculos, deixar sem forças para resistir, deixar imobilizado. É aquilo que Balaque queria que Balaão fizesse com o povo de Deus. Amaldiçoasse o povo ao ponto de eles ficarem imobilizados, paralisados, porque era um exército grandioso e ele queria vencer. Ele não conseguiu porque Deus não permitiu, mas ele falou, eu tenho uma forma de conseguir. Sim. E qual é a forma? Levando o povo a pecar contra Deus. Portanto, só existem 3 maneiras de uma pessoa ter maldição. E essas 3 maneiras eu quero apresentar aqui. Essas 3 categorias. Declaração de punição. Gênesis 3, 14 e 17. Deus declara Serpente. a punição contra a Primeiro, serpente. E depois não só contra a serpente, mas contra a terra. Maldita é a terra por tua causa. A terra era para prosperar, para frutificar. Mas por causa do pecado de Adão, a terra foi amaldiçoada. Ainda nós temos uma outra forma que é proferir ameaças. Jeremias 11:3, 17:5 e Malaquias 1:14. Então, mas isso pega ou não pega? E agora, então, mas olha como pega. Olha aqui a causa. Então pega. Proclamação de leis. Deuteronômio 27, 15 a 26, 28, 16 a 19. É interessante notar que todas essas maldições proferidas são um reflexo, olha só, ela não é hereditária, é maldição de família, mas é um reflexo de uma violação do relacionamento com Deus. A pessoa é amaldiçoada quando ela rompe um relacionamento com Deus por parte de alguém. Como exemplo, temos Deuteronômio 27, 15 a 26. Por exemplo, a idolatria, o desrespeito pelos pais, o enganar o próximo, a manipulação dos desfavorecidos, as aberrações sexuais e tem muito mais, o suborno, o deixar de observar. Então, o que diz Provérbios, capítulo 26, versículo 2? Maldição sem causa não virá. Qual que é a causa? O pecado que você cometeu vai atrair uma sentença de Deus. Mas nós temos, por exemplo, vários pais que não valiam nada. E os filhos uma bênção. Pais que eram uma bênção e o filho não valia nada. Betão, você vai defender que, tipo, a pessoa nasce e do nada ela herda uma condição... Mas é condição tipo genética. um vício, não sei o quê, Sim, alguma coisa do pai, da mãe? A própria genética diz que as situações de favorabilidade, porque o inimigo vai fazer o quê? Ele vai tentar a pessoa naquela situação que a geração anterior sofreu. Então, quantos milhares de casos vai encontrar? O pai, aos 14 anos, ele estava bêbado. O filho, aos 14 anos, começa a beber. Você vai encontrar isso em aconselhamentos de monte. Por quê? Porque o inimigo ele vai buscar a fraqueza geracional e vai justamente naquele momento atacar para que o pecado, para que a situação de maldição continue sendo proliferada, perpetuada de geração em geração. E agora, se você vai dizer o seguinte, não, mas a cruz resolveu tudo, então olha para a cruz, a pessoa vai sair do consultório do doutor Eli lá, continuando enferma. Porque não adianta você apontar para uma situação teológica ou dizer... Mas você não acha que a cruz resolve?
Sim, a cruz resolve, mas se você não chegar a olhar a pessoa e dizer, olha, aplique esse remédio, e é dessa maneira que você aplica esse remédio, e é dessa forma que você rompe aquilo que na sua vida está existindo, para o quê? Toda situação maligna é como o quê? É como resistência. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Quantas pessoas, elas não estão com resistências para poder enfrentar essa situação e mandar isso embora, ainda que exista uma verdade clara da cruz, que a cruz quebrou a maldição, que ele expôs principados e potestades, deles triunfou em si mesmo. Vamos colocar a situação para os nossos ouvintes, de maneira prática, serem ajudados. Porque se eu vou ter ajuda teológica, dizendo, olha, você não tem maldição, porque a Bíblia diz que você não tem. Aí a pessoa vai sofrer a maldição, vai sofrer a consequência, vai sofrer o ataque, vai sofrer a bebedice, vai sofrer a prostituição, vai sofrer uma série de situações. O que tem que fazer além da cruz, então? Então você está dizendo que além da cruz tem que fazer alguma coisa, é isso? A pessoa tem que ser ministrada e tem que ser recebida nesse aconselhamento a verdade espiritual até que ela possa produzir o fruto digno de arrependimento, até que ela possa mostrar que na vida dela aquela situação foi desfeita. Isso não é desfeito com um sermão teológico. O que está acontecendo na prática? As pessoas vão lá pregar, não existe, olha na cruz, olha os versículos, está escrito aqui, está escrito lá, e a pessoa sai do consultório dizendo, puxa vida, o médico falou que eu não estou doente. E a pessoa continua com a doença porque ela não tem anticorpos para resistir ao ataque do inimigo. Agora ela vai resistir a esse ataque. E ela vai poder realmente enfrentar uma situação e dizer, essa maldição na minha vida não prospera nunca mais, porque aquilo que Jesus fez, ele fez para resolver. E obviamente que ele fez para resolver, mas se nós não levarmos as pessoas até acompanhamento, pastoreamento, oração, até que exista uma reversão do fruto, nós não estamos ajudando as pessoas na sua totalidade. Ok. Se você tem a sua opinião, manda teu áudio para cá, 011 98484 9988, e você também pode votar lá na caixinha de perguntas no @FM Rádio Musical. Esqueci de avisar, na técnica do programa tá aqui o Rafa com esse bigode parecendo o Fred Mercury e pilotando aqui a técnica do programa. Vamos lá, Elias, volta contigo. Eu não sei que faremos com João capítulo 8, 32, 36, e conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Voltando ao texto em que o bispo Betão apresentou, de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, lá diz o seguinte, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sim. Mas daqueles que me aborrecem, daqueles que copiam o pecado do pai, daqueles que não copiam, não. E eu vou apresentar aqui homens. Mas não estamos colocando essa situação. Não, estamos colocando a situação prática. Então vamos lá. Das mas a pessoas prática que estão debaixo. é bíblica. Então imagina a segunda geração. Imagina a segunda geração. Deixa eu só. Imagina a terceira geração sofrendo. Uma geração inteira sofreu por uma situação de desobediência. Vamos lá, apresenta aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Não o que a experiência diz, né? Porque aí o senhor está tirando a experiência para ditar as regras para a Bíblia. De maneira nenhuma. É a nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. A letra mata. Mas não a palavra de Deus. A letra tem que ser interpretada. A letra mata. Você está pegando a letra, jogando as pessoas. Olha, não, eu leio a Bíblia em vários idiomas. professor de grego e hebraico. Então vamos lá, Elias, pega a palavra. Esse versículo precisa ser interpretado. Mas vamos deixar que é um outro debate. Ora, quer interpretar. Acasias, rei de Judá, era um rei mau, mas teve um filho abençoado. Sim. Olha que interessante. Josafá, ele era um rei piedoso, mas seu filho Jeorão foi mau diante de Deus. Samuel não teve sucessão. Acaz era mau, mas seu filho Ezequias era bom. Ezequias era reto diante de Deus, mas seu filho Manassés e seu neto Amon eram maus. Noé e seus filhos, Noé era um homem piedoso, andava com Deus, mas os filhos não corresponderam com o caráter do pai. Porque um terço Adão, caiu, né? Olha só, Adão. Um terço caiu de novo, né? Adão. Isso é um tema Adão foi interessante, criado perfeito. Depois da queda, ele teve 2 filhos. Abel está figurando na galeria dos heróis da fé como um herói da fé, agora, né? um homem de Deus. É a galeria dos heróis da fé. E Caim, como filho do maligno. Mas não era filho do mesmo pai? Como é que um
é piedoso diante de Deus e está na galeria dos heróis da fé. E o outro é denominado como filho do maligno. Comeram a árvore do bem e do mal, nasceu o bem e o mal. Tá na cara isso aí. Isso é hereditário. Isso é a prova da hereditariedade. Samuel e seus filhos... Não, mas veja bem, então era para os dois serem assim. E não um só. A árvore Você não tá era me do bem. entendendo? A árvore não era do bem e do mal? Então, meu querido, como chamava a árvore? Então, mas o senhor precisa árvore entender. era... O que significa a árvore do bem e do mal? Não era do bem e do mal? Mas o que significa? Nasceu um bem, nasceu um mal. Mas a hereditariedade. Mas a minha pergunta o que Não, significa isso? A pergunta é... Não, o que significa? Vamos pegar a resposta. Essa é a questão. Vamos Mas lá, conclui, Elias, conclui, porque a gente deixa eu vai... concluir. Ele concluiu que... Ele acabou de provar que existe Caim e Abel. Vamos lá, conclui. Então perceba, esses grandes homens de Deus que tiveram filhos que viveram no pecado. E grandes homens pecadores, como Josias, por exemplo. Quem era Josias? Josias era filho de Amon. Amon pecou mais do que Manassés. Manassés governou 55 anos em Jerusalém. E ele fez coisas abomináveis. Sacrificou filhos a Moloque. Adorava o céu e a lua e as estrelas. Ele transformou Jerusalém num verdadeiro motel de rapazes escandalosos, abominações, idolatrias. E aí ele se arrependeu lá na Babilônia, voltou abençoado. Só que teve um filho chamado Amon, que foi uma verdadeira tranqueira, pecou mais do que o pai. Só que Amon teve um filho chamado Josias, que fez uma reforma, fez a maior Páscoa de Jerusalém e foi um homem abençoado. Então essa questão de que porque o pai era errado, o filho vai ser da mesma maneira, isso não condiz com a realidade bíblica. Os que estão em Cristo são novas criaturas e as coisas velhas já passaram. A quebra de maldição é feita na cruz do Calvário, a suficiência de Cristo, porque quando nós adotamos a maldição hereditária dentro das igrejas, nós estamos anulando a cruz de Cristo e colocando em xeque a suficiência de Cristo. Betão. Acho que não estamos anulando coisa nenhuma. Nós temos que resolver o problema das pessoas. E quando vem um teólogo para dizer, não importa a experiência, né? Importa o que está escrito. Então ele não ia aceitar o sábado de Jesus, ele não ia aceitar nada que Jesus fez. Eu não aceito mesmo, porque Jesus... que já foi abolido. Então, mas ele não ia aceitar a prática. Olha só a prática. Não pode, essa teologia tem que dizer o seguinte: não, olha o que a letra diz, eu não vou olhar para a tua experiência. Eu não vou ajudar ninguém com essa situação. Eu tenho que entender que a experiência que a pessoa veio e recebeu, a repetibilidade dos pecados que existem na família, as situações que ele está enfrentando, nós temos o remédio, apontá-lo para Jesus. Betão, nós temos o remédio. Você não acha que... O remédio está claro. Por exemplo, o João teve o Joãozinho, né? O João... Ele provou que o João Caim, foi um pecador. Ele provou que a árvore do bem e do mal teve um bem e um mal. Então, isso é hereditariedade. O João teve uma vida de pecados, tal, de vício e tudo mais. Aí ele é pai do Joãozinho, nasceu o Joãozinho. Você não acha que o Joãozinho repetia os pecados e os comportamentos do João é mais por questão de convivência do que de maldição hereditária? Ou se o Joãozinho sair da maternidade e ir para um lar cristão, cheio do Espírito Santo, não sei o que lá, mesmo assim lá ele vai repetir a tendência do seu pai, mesmo sem conviver? Veja bem, fenótipo e genótipo, né? Biologia. O que a Bíblia fala do fenótipo é o genótipo mais o meio. Então, obviamente, que o meio vai trazer fenotipicamente a maneira da tua reação. Agora, nós estamos falando de maldição que está na serpente, que está no inimigo e que vai atacar a todos. Então, mas o fato de um atacar... Essa soteriológica, todo mundo concorda. Essa daí todo mundo concorda. Todo mundo sabe que todo mundo nasce pecador por causa de Adão. E isso é uma maldição e é hereditário. Isso é hereditário. É essa daí que nós acreditamos. E que já foi resolvida no Calvário. Todo aquele que não quiser ficar debaixo dessa maldição é só receber a Cristo como Senhor e Salvador. Mas o Joãozinho, ele está condenado a repetir a solução não é teológica. A solução é prática. Mas o que é solução teológica? É solução em Deus. Então Deus não resolve. Lógico que resolve. Porque quando eu falo de teologia, eu tô falando de Deus. Eu sei, mas a teologia não resolve. Você dizer para a pessoa que chegou no teu consultório, diz assim, não, olha, olhou para a cruz, já quebrou, você aqui se não tem mais nada, volte curado. A pessoa não está curada, a pessoa está sentindo na vida dela os mesmos ataques do Joãozinho e do outro. O Joãozinho ele vai dormir de noite e fala, por que eu estou sofrendo tudo isso? Por que isso está vindo sobre a minha vida? Por que esse mal me advém? Por que essa situação vem sobre mim? Para uma reversão, para um resultado espiritual, para uma posição em Cristo de libertação, sim. Mas se nós não ajudarmos as pessoas do A ao Z, elas vão ficar no meio do caminho dizendo, eu estou sofrendo de maldição hereditária. Quando não tem que sofrer disso, tem que resolver isso. E não se resolve por decreto, se resolve por experiência. E essa experiência não se resolve por decreto. Quantas coisas... Jesus, ele veio
Ele falou assim do Para sábado. desfazer as obras do diabo. 1 João 3,8. Ele veio para desfazer. E Então ele não preciso Ele desfez. Ele desfez. Agora o que ocorre? Se a pessoa nasceu de novo de verdade, ela está em Cristo, adianta ela você está colocar- vivendo com Cristo, porque não adianta a pessoa falar: eu sou crente, mas até que ponto você passou Porque as pela escolhas- cruz? Até que ponto você nasceu de novo? Se você não nasceu de novo, você vai continuar o homem natural, o homem na velha vida. Mas se você nasceu de novo, é uma nova vida em Cristo Jesus. O que você vai acontecer é o seguinte: o pai fumava, Que a o filho solução- vai aprender a fumar, o pai bebia, o filho vai aprender a beber, mas a partir do momento que ele tomar uma decisão em Cristo e passar pela cruz, ele será liberto, como Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 a 11. Não existe dificuldade em dizer que existe maldição em Adão, existe libertação em Cristo. Isso não tem discussão. Ponto pacífico. Isso não tem discussão. Então não adianta essa verborragia de colocar dos Bíblia. versículos. Não, esses versículos. Bíblia. Ficar cuspindo versículos fora do Bíblia. contexto, dizendo que não ajuda as pessoas. Não ajuda Se as a Bíblia pessoas. não ajudar, o que ajuda? A teologia O aconselhamento do Bispo Betão. Sim, ajuda. Se você quiser marcar, estou à disposição. né? Muito obrigado. Eu não sei se para sua altura a gente pode resolver, mas a gente pode botar um tamanco. Poder botar um tamanco, aí a gente pode tirar Não, uma mas- foto, não, foto mas- ajoelhada agora. O que O ajuda as banalismo pessoas? dele é gigantismo. É um problema também, você sabe disso, né? É outro problema, gigantismo. É um problema. Então, mas vamos lá, Mas- vamos lá. mas Deixando faz as brincadeiras solução. pessoais de O mais lado. fácil solução é só me ajoelhar que eu fico do seu tamanho. Mas vamos lá, deixando as brincadeiras pessoais de lado. Então, Eu quero ajudar as pessoas na prática a dizer o seguinte: você está sofrendo? Ele vai dizer assim: não existe o que você está sofrendo. A pessoa continua sofrendo. Não existe porque está escrito aqui, ali. E a pessoa fica lá assim: puxa, mas o que eu estou sentindo? Como é que eu vou resolver? então, mas isso que ela está sentindo, resolve na conversão, sim ou não? Nem todos. Tá, fala um que não resolve. Não, só que não a resolve. experiência da Não, pessoa tá bom. não resolve. Cita um caso que não resolve na conversão. Só isso aí na conversão não Jesus acaba. não resolve. Tipo assim, eu sou o cara que te procurei no aconselhamento e tô vivendo o vício, Olha sei lá, não sei o que lá. a pornografia. O que não resolve na conversão? Você fala assim, isso aqui não é, na conversão não resolve. A experiência da pessoa, enquanto a pessoa está sentindo que aquela condição não saiu da vida dela, nós temos que atender, aconselhar, levar o remédio para ela, que é Jesus e que é a experiência, e levá-la a essa experiência. Não ficar classificando: olha, já aconteceu, você não tem esse problema. Então, estou dizendo que eu vim aqui para advocar o sentido de que a maldição que as pessoas estão sentindo e que vem de repetibilidades, porque o inimigo vai dizer: olha essa família, olha essa condição, vamos atacar nessa mesma situação, porque a estratégia de ataque do inimigo, ela é uma estratégia muito focada para que as pessoas sejam derrotadas e as situações hereditárias ou as situações de continuidade aconteçam nos ciclos. O inimigo não vai deixar, não vai escapar. O grande... Cara, deixa eu falar. Não vai escapar. Não vai escapar. Olha quem tá falando, me interrompe toda hora. Não vai escapar desse ataque. Sério? O ataque vai vir sobre Quantos a anos sua você tem, vida. Bento? Quantos anos você tem? 60. E você, Elias? Falta pouco pra chegar aí. Então, eu tenho mais experiência. Elias, vai o que eu tenho que fazer já intervalo. aconselhei mais gente, então. Tudo bem, vai. Já aconselhei mais gente, tem mais É, situação. a questão Eu daqui... estou querendo ajudar você. Se você Não, quer mas me vai- ajuda. agora é pro Elias, vai. Quer dizer, me ajuda, @bpbetão, eu vou te ajudar. Se você sai do consultório do Dr. BP Elias Betão, tá sem bom. situação Jesus resolvida, não resolve, deixa que eu fale com o resolvo. Betão. A cruz não resolve, fale com o Bispo Betão. Sim, eu vou Novo ajudar. Nascimento resolve, fale com ele. A Isso. Bíblia também não, fale com ele. Pode Olha falar. só Jesus na causa, né? Como diz outro. Gente, prestem bem atenção. A questão da maldição hereditária não é só isso que ele está falando. Tem pessoas que negam o próprio nome. Por exemplo, Maria das Dores. Não repita Maria das Dores, porque você vai ficar com dores sempre reclamando de dores. Por exemplo, tem o pastor Jorge Linhares, lá de Minas Gerais, que lançou um livro, Bênção e Maldição, que se tornou um best-seller. Uma heresia pura. Se colocar no liquidificador do cão, sei lá o que vai sair. Mas olha Vai só... ser bênção ou maldição? Só maldição. Você está abençoando ele Então, ou tá veja só. amaldiçoando? Não, estou falando do livro dele. Ok. Eu não estou falando dele. Ok. Falando do livro dele, da obra dele. Uma coisa é falar E da na- pessoa e na sua e língua? outra... A sua língua tem bênção ou maldição? Então deixa eu só concluir. Então você já vai provar do que é. Se é bênção ou maldição. Então preste atenção. Existem nomes, por exemplo, Jacó. Ele diz que o nome Jacó, ele é um nome que carrega maldição, porque ele era um enganador, um trapaceiro, e aí ele teve que ir para o Val de Jaboque, passar pela experiência de Peniel, para o seu nome ser mudado para Israel e aí se tornar campeão com Deus. Gente, que mentira! Que mentira cabeluda. O nome Jacó vem do hebraico Yaakov, que significa o que agarra o calcanhar, tanto do ponto de vista linguístico quanto do ponto de vista cultural. A grande questão é,
O nome dele foi mudado para Israel, mas ele foi vencedor com o nome de Israel ou com o nome de Jacó? Com o nome de Jacó. Então o nome de Israel foi dado para quê? Como um troféu para ele pela vitória que ele teve ali no Jaboque. Agora, depois que ele teve essa vitória, eles dizem o seguinte: agora você tem que passar pelo encontrão, que é tremendo, que é essa coisa toda que existe na quebra de maldição hereditária, e depois que você passa por esse encontrão, você vai ser liberto dos seus traumas, da maldição hereditária, maldição de família. Só concluindo... É que ele não falou que tem maldição nos nomes. Não, não, Você tá argumentando uma defesa em cima de uma coisa que ele não falou. Mas eu não estou dizendo que ele disse, eu tô falando que além do que ele disse, no início eu já falei isso, eu falei, além do que ele disse, essa questão da maldição de hereditária, ela vai mais além. Alcança os nomes. Né? Alcança os nomes, alcança a enfermidade, alcança a pobreza. É isso que eu quero alertar o povo, que eles vão pensar que é só uma coisa. Mas não é, isso é um emaranhado de enganos, de coisas contra a palavra de Deus. Se você agora, leu... é só concluir, eu não concluí. O Elias tem que concluir, eu tenho que ir pro intervalo, eu vou ser mandado embora hoje. Isso, não. Então concluindo aqui, olha só, Jacó, depois que o nome dele foi mudado para Israel, depois daquele encontro que eles dizem que vai ser uma bênção, só aconteceu desgraça na vida dele. Primeiro, a filha dele, Diná, é estuprada. Segundo, Rúben e Levi causam um verdadeiro genocídio contra os siquenitas. Depois morre Débora. Depois José é vendido e o pai é enganado. Sim, depois, quando ele chega no Egito, Faraó pergunta: como é que foi a sua vida? Os meus dias foram poucos e maus e eu nem cheguei a viver os anos do meu pai. E depois ele fica doente e morre doente. Eliseu diz que tinha o duplo poder de Elias. Ficou doente e morreu. Não, mas ele ficou doente e morreu doente. O apóstolo Paulo... Você não está duvidando da bênção, né? Ele era um homem cujo nome, Paulo, significa pequeno. Vou explicar mas foi o grande homem. Gente, vou explicar a maldição do Gente, da isso é uma atrapalhada, não tem fundamentação bíblica, você gosta de maldição hereditária. Eu concordo com tudo que o Elias disse agora, mas eu vou... Sem que o Betão me peça. Eu não vi ele falando que o nome da pessoa... E nem eu não sei se você disse. crê nisso, tá? Se você crê, tudo bem, mas... E nem eu disse. É só para ampliar. Nem eu creio. Porque o negócio... Nem eu creio que essas situações existam fora da cruz. Obviamente que não. Agora, se você pegou o remédio do pastor Elias aí e deu só a bula e não conseguiu tomar o remédio, vem falar aconselhamento comigo que eu vou dar o remédio. Vira aí. Eu vou levar esse negócio na prática. A gente vai Vamos na prática ajudar as pessoas. A gente vai pro intervalo, a gente volta já. E na sua opinião, já passou lá e votou? Porque aqui o bicho tá pegando. Vai lá no @FM Rádio Musical e vote. Na sua opinião, maldição hereditária existe? Volta lá, vem com a gente, eu volto já. Vai. A Musical está de aplicativo novo. Entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo, a qualquer hora. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. E já que a gente tá falando sobre maldição, será que você herdou na família? Fulano tinha problema no joelho, o filho também tem problema no joelho, a mãe também tem problema, o neto também tem problema no joelho, dói as costas, dói as articulações, dói... E eu tinha um problema antigamente nos ombros, né? Nos ombros, eu não conseguia levantar a mão direito aqui, o ombro, especialmente o esquerdo aqui, era complicado, né? E aí eu tive que fazer fortalecimento, fisioterapia, e aí comecei a tomar remédio, depois de tomar suplemento, graças a Deus hoje posso levantar as mãos, né? As duas mãos, mas era difícil. A idade vai chegando, né? E se você já pensou em ter uma fonte natural de proteínas, fibras, vitaminas, minerais, com mais de 10 benefícios para todo o corpo, eu vou falar com o Thiago da Eleve, que vai contar tudo pra gente, como é que essa coisa funciona para você ter... Ao invés de você ficar sofrendo de dores, aí você vai na farmácia e toma aqueles de 1.000 miligramas, 1.500 miligramas, que tira a dor com a mão, mas depois de 2 dias volta 2 vezes pior, aí você toma outro mais forte, então volta pior, toma mais forte, volta pior, daqui a pouco o remédio não faz mais efeito e a dor vai prevalecendo, né? E não é só a dor, mas a limitação dos movimentos e tudo mais. Então o que você precisa? Parar de ficar se empanturrando de remédio que vai ofender seus rins, seu fígado, sei lá o quê, e fazer um tratamento de suplementação natural. Vai te ajudar, não tem contraindicação e com o tempo, agora, não vai sair a dor em 2 horas, talvez nem em 2 dias,
Mas com o passar do tempo, você vai se ver livre desse mal. Então, com a gente está aqui o Tiago, que vai dar mais de 70, sei lá quantos % de desconto com entrega na sua casa, e você pode parcelar em 12 vezes para ficar bem pouquinho por mês. 12 parcelas no cartão, já pega o cartão aí e escuta o que o Tiago tem a dizer. Olá, Tiago. Bom dia, pastor, tudo bem? Beleza, graças a Deus, manda aí. Graças a Deus. Pastor, é exatamente o que o senhor falou. Vamos buscar uma nova vida, uma vida sem dores, porque viver com dor é muito difícil, é complicado, impede que faça as coisas mais simples do nosso dia a dia. A hora que vai dormir sente dor, dorme mal, acorda mal, rende mal durante o dia, porque sente muitas dores, essas dores que não largam do nosso pé, essas dores que a gente convive há muitos anos. Tem pessoas que não se lembram a última vez que não sentiu dor. Então, o Ora Pronobis, da Eleve, vai fazer esse tratamento. Como o senhor disse, não é nenhum milagre, não é do dia para a noite. É um tratamento natural, um tratamento progressivo. Você vai tomar todos os dias o Ora Pronobis e vai sentir a melhora gradativa das suas dores. Além disso, ajuda contra o diabetes, no controle do colesterol, faz bem para a pele, ajuda na cicatrização, é um anti-inflamatório natural, um antioxidante natural que combate os radicais livres que nós estamos expostos aí diariamente, pastor. Tiago, dá para fazer em até 12 vezes para ficar bem levinho, bem facinho para pagar? Em até 12 vezes sem juros no cartão. Não vai pesar a parcelinha, é uma parcelinha que cabe no bolso de todo mundo, porque é um tratamento completo, pastor, um tratamento completo para a nossa saúde. Mas para ter esse tratamento, como que faz? Primeiro passo, atitude, ligar, 0 operadora 11 4750 2330. 0 operadora 11 4750 2330. Liga, os nossos consultores estão aguardando a ligação dos seus ouvintes com uma super promoção, como o senhor disse aí, até 70% de desconto, não, vou dar até 80% de desconto, tá? Para melhorar a condição para os seus ouvintes. Vai receber no conforto do seu lar, sem pagar nada por isso. Tiago, eu pago o frete, eu moro longe. Não vai pagar nada para receber o Ora Pronobis na sua casa, tá? Vai começar o tratamento e vai ver os benefícios que o Ora Pronobis vai trazer para a sua vida. Ah, mas eu tomo remédio para o diabetes, eu tomo remédio de pressão, tomo remédio de colesterol. Pode continuar. O Ora Pronobis não interfere nos remédios que você toma. Ele é natural, não tem contraindicação nem efeito colateral, pastor. Então é só ligar e aguardar chegar aí, você passa o cartão pelo telefone, é de confiança, é só chamar. Confiança, 4750 2330, vamos de novo, 011 4750 2330, é isso, Tiago? É isso mesmo, pastor. Tomar uma atitude, vida nova, saúde nova, agora com Ora Pronobis da Eleve, saúde que vem da natureza. 4750 2330. Obrigado, Tiago. Você que acompanha a Musical FM não pode perder. Programa Debates Musical FM. Temas que fazem parte do dia a dia. Assuntos importantes que podem esclarecer as suas dúvidas. Sempre com convidados especialistas para debater sob a luz da palavra de Deus. Debates com o pastor César Cavalcante. De segunda a sexta, às 11 da manhã, na Musical FM. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Vambora, olha, se vocês toparem, a gente passa um pouquinho do horário, porque o tema tá bom, e não para de chegar mensagens, Ô Rafa, solta uns 2 ou 3 aí pra gente, vamos ver o que pensou o ouvinte, vai. Olá, bom dia a todos aí, a paz do Senhor Jesus, a todos da mesa aí. É um assunto muito controverso, né, maldição hereditária. Na minha concepção, eu acho que Jesus arrebentou com tudo isso na cruz. Essa situação de que precisa ser quebrada assim, de um jeito, oração, essas coisas todas, isso é outra situação, não tem nada a ver com aquilo que Cristo rompeu lá na cruz. Porque lá a maldição está explícita, a maldição é em cima do pecado. E o Cristo, o nosso Salvador, rompeu tudo isso.
Então, essa demanda de maldição hereditária, de pai para filho, vai passando, isso não tem nada a ver com maldição. Pelo menos é a minha humilde opinião. Um abraço a todos. Bom dia a todos os pastores. Minha pergunta é, um pai de família que caiu em adultério, depois de convertido, ele caiu em adultério, mas depois se arrependeu, né, e voltou para casa, pediu perdão, se consertou com a família e está tudo certo. Porém, ele descobriu que seus antepassados, seu bisavô caiu em adultério, seu avô caiu em adultério, seu pai caiu em adultério. E ele caiu em adultério mesmo sendo crente. Como explica isso? Existe ou não existe maldição hereditária sobre a vida do cristão? Bom, já vou falar aqui, a gente vai passar um pouquinho do horário hoje. O tema tem rendido e eu vou voltar aqui na mesa, mas como chegou muita gente pelo áudio, solta pelo menos mais um aí, o Rafa, para a gente voltar aqui para nossa mesa de debate. Vai. Shalom para os meus irmãos, aqui quem fala é Ney Roberto, Estado do Ceará, Fortaleza. Shalom já. O argumento do Beto, quando ele vai falar a respeito do pecado lá que Deus visita a iniquidade dos filhos da terceira e quarta geração, isso não é pecado hereditário, isso se fala de pecado pessoal, é iniquidade de cada um. O texto é bem claro, não fala de pecado hereditário. Agora, o que o Elias falou corrobora sim pecado hereditário quando ele fala do pecado adâmico, aí sim é de acordo com o texto sagrado. Certo, então tá bom. Vamos lá, tem várias pessoas acompanhando aqui pelo YouTube, também pelo YouTube da rádio. Se você está acompanhando pelo YouTube, dá essa força aí pra gente. A gente podia estar aqui matando, roubando e destruindo, mas a gente está aqui humildemente trabalhando, pedindo o seu like, entendeu? Dá um like aí e aproveita e já se inscreve no canal no qual você está assistindo e vai ser benção. Volta aqui, quem parou falando foi o Elias, né? Sim, foi. Volta com você, Betão. Quase não deixaram, é uma benção. tudo bem. É uma benção, vou até falar. Deixa bem claro o seguinte, a solução está em Jesus e ninguém vai tirar de Jesus a solução. A solução da cruz, a solução dele ter quebrado a maldição da lei. As pessoas estão pregando lei nas igrejas aí direto, né? Mas ele nos libertou da maldição da lei. Então, existe maldição nas palavras que são colocadas muitas vezes nos púlpitos, maldição contra as pessoas. Então, essa maldição, ela tem que ser, esse é o foco de hoje que a gente está colocando, não é o que você herdou e você não assume a responsabilidade. Porque você não pode eximir-se de responsabilidade e dizer, olha, eu sou assim, eu pequei porque meu bisavô pecou. Essa irresponsabilidade tem que ser denunciada. Agora, não dá para ignorar a favorabilidade dos pecados, das tentações, das situações e das situações que elas estão observando sobre a sua vida em forma de espírito familiar. O espírito familiar está vindo, está colocando nas pessoas, está prejudicando a ação dela, a tentação de O que você chama de espírito familiar, bicho? Essa condição da hereditariedade, o inimigo ele está usando o histórico da queda, ou o histórico das situações anteriores e repetindo, porque ele está vendo o mesmo contexto. Então o inimigo ele não vai ser criativo na tentação, ele vai buscar dessa mesma maneira. Tá. Então, vai existir essa situação? Mas você diz, não, o texto diz que não. Eu estou dizendo que a prática diz que sim, e não estou tirando da prática para a palavra. Eu estou colocando que a palavra, na prática, tem como resolver todas essas coisas. Obviamente que nunca vamos tirar a solução, que é cruz, que é Jesus, que é libertação, que é novo nascimento, mas vamos ajudar as pessoas até que elas possam realmente exibir um fruto novo, dizendo, graças a Deus, eu sou nova criatura em Cristo Jesus, aqui está o fruto. Ok, pastor Elias. Olha, eu ainda quero voltar àquela questão de Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6, mostrando aqui em Ezequiel capítulo 18, que não existe esse negócio de espírito familiar, maldição hereditária. O que existe é o filho copiando o pecado do pai. E nós mostramos vários reis que eram reis piedosos, mas os filhos copiaram o pecado do seu pai. O filho copiou o pecado do pai e acabou entrando no mesmo problema. Mas aquele que não copiou, não teve. Agora, aqui é o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 18. Eu acho que isso aqui fecha a questão. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, que tendes vós que dizeis esta parábola acerca da terra de Israel, dizendo, os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nunca mais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar,
esta morrerá. Ou seja, aquele que praticar a iniquidade vai sofrer a consequência do seu pecado. Agora, olha só o que diz o versículo 10. E se ele gerar um filho ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer destas coisas, e não cumprir todos aqueles deveres, mas antes comer sobre os montes e contaminar a mulher de seu próximo. Isso aqui é um contexto veterotestamentário. E oprimir ao aflito e necessitado, e praticar roubos, e não tornar o penhor, e levantar os olhos para os ídolos, e cometer abominação, e emprestar com usura, e receber demais. Porventura viverá? Não viverá. Todas essas abominações ele fez, certamente morrerá. O seu sangue será sobre ele. E eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo-os não cometer coisas semelhantes, não comer sobre os montes, não levantar os olhos para os ídolos da casa de Israel, e não contaminar a mulher de seu próximo, e não oprimir a ninguém, e não retiver o penhor, e não roubar, e der o seu pão ao faminto, e cobrir o nu com veste, e desviar do aflito a mão, e não receber usura em demasia, e fizer os meus juízos, e andar nos meus estatutos, o tal não morrerá pela maldade de seu pai, certamente viverá. Então veja que aqui ele está, já no Antigo Testamento, mostrando que o filho não vai carregar o pecado do pai, nem o pai o pecado do filho. O filho que, por exemplo, igual o irmão fez uma pergunta sobre adultério. O camarada viveu uma vida de adultério porque o pai era adulto, porque o avô era adulto. O que aconteceu? Ele teve um mau exemplo dentro de casa. O filho que está vendo o pai em adultério, gritante, está na frente do púlpito e pecando, o que é que esse pai está ensinando para esse filho? Que não tem problema, Deus não está nem aí com o pecado, que ele também pode adulterar. Aí ele vai viver essa vida, o filho dele vai viver a mesma coisa, aprendendo do pai. Não que foi uma maldição hereditária, mas porque ele copiou. Porque existem muitos pais adúlteros, picaretas, que os filhos são uma bênção, porque resolveram romper com tudo isso em Cristo Jesus e tomar uma atitude diferente. Ok, Bispo Betão. Não há dúvida que a solução está em Jesus. Eu quero ajudar as pessoas de maneira prática a dizer, olha, eu estou sofrendo essa tentação, eu estou caindo nesse pecado, eu estou vivendo essa condição. Milhões e milhões de pessoas, eles vão a um lugar e dizem assim, não, está tudo resolvido. E o cara fala assim, bom, está tudo resolvido, não está nada resolvido. Olha só a minha situação, olha o que eu estou sentindo, olha o que eu estou sofrendo. Não, olha para Jesus, ou vem com um discursinho, ou vem com um sermãozinho, ou vem com uma situação pronta, e a pessoa não tem em si o fruto, a experiência de ser uma nova criatura e de dar esse resultado ao Senhor. Então, estou dizendo para você, se a teologia ou a explicação teológica não resolveu o seu problema, venha para mim. Eu vou ajudar você a sair dessa teologia e a vir para uma prática. Não é um perigo. Não, vem para uma... Não. Deixa eu tentar te abrir os olhos aí. Não, a pessoa... É um perigo. Em que situação a Bíblia não resolve? Não, a Bíblia resolve. Eu falando que a teologia ou o escrito... A teologia bíblica. Vamos pegar a prática. Eu vim aqui só por isso. Vim dizer o seguinte, olha, eu tenho visto tantas pessoas sofrendo essa situação cíclica de desfavorabilidade que eu digo, quando ela escuta, o que eu acredito é isso, Jesus então, mas aí ele sai, como você disse, ele sai lá do gabinete do Elias, que o Elias falou, na Bíblia não sei o que lá. Aí ele fala, não está resolvendo. Aí ele vai no seu, você vai resolver como? Nós vamos ajudar a pessoa a enxergar aonde que essa situação entrou. Olha o que Jesus falou para Pedro. Pedro. Mas você vai usar a Bíblia do mesmo jeito. A Bíblia tem que ser vai sempre quebrar usada. A maldição lá no gabinete. Não, a Bíblia tem que sempre ser porque usada. É isso que nós estamos combatendo aqui. Esse negócio de, olha, vem aqui que nós vamos fazer uma sessão de quebra de maldição. Vamos no encontrão, lá em Peniel. É isso que existe nas igrejas que vivem fazendo quebra de maldição. Como é que quebra a maldição, então? Explica para mim, vamos lá. Eu não manjo. Não, você manja, lógico. Olha o seu tamanho, a maldição ficou ali. A foto já mostrou. O que faz com ele? Olha a foto mostrou. Não acredito, você colocou aí? Olha lá. O pastor Elias responde, ele tá tentando responder. O Rafa pegou e já vê se ele se pendura no varal, vê se cresce um pouco, né? Mas vamos lá, como é que você quer? Agora vamos falar sério. Como é que você... Eu fui lá no Elias e não resolveu. Aí eu chego na sua, conta a mesma história. Como é que você vai resolver? Não, a pessoa ela vai confessar a dificuldade que ela tem. Existe, na verdade, estou dizendo o seguinte, as pessoas precisam de um caminho. E o caminho é Jesus. Eu sei, mas o caminho de Jesus, dizendo, olha, esse é o caminho, a pessoa continua sentindo. E a verdade é a vida ainda. E continua sofrendo aquela mesma condição, ela não está sendo ajudada, não só por uma questão teológica. Eu penso que o Bispo ela Betão... vai ser ajudada por uma questão prática. Ele está 80% para cá, o que talvez, perdoe-me, talvez está havendo uma confusão no seu argumento.
no seu argumento entre quebra de maldição e aconselhamento pastoral. Veja, deixa eu só fazer essa conclusão. O apóstolo Paulo, ele apresenta tudo isso aí que o senhor apresenta. Ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Só uma questão cultural. Paulo, quando disse isso, ele estava fazendo alusão a uma lei etrusca. Se colocava o corpo da pessoa e havia uma transmissibilidade. Essa lei etrusca, os etruscos, eles tinham uma forma peculiar de punir os condenados. Colocava Ao invés de matar o assassino... o corpo morto é colocado por osmose e ia trazer para a pessoa a maldição. Olha, não é isso. A pessoa ia morrer. Mas deixa eu concluir. Então, veja bem, o que eles faziam? Ao invés de prender o assassino, eles pegavam o corpo morto, amarravam o corpo do assassino, até que ele morresse por contaminação daquele corpo, por contaminação. O que Paulo quis dizer com isso? Ele estava ilustrando aquilo que produz a nossa velha natureza. Eu estou em Cristo, mas eu tenho uma velha natureza que pode me levar a pecar, a fazer muito tipo de coisa. Então, como é que eu vou vencer essa velha natureza? Ele diz, graças a Deus por Jesus Cristo. E depois em Gálatas 2:20, olha o que ele diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Então ele mostra que a nossa vitória está na cruz. A vitória do crente está na cruz. O crente que ainda está sendo dominado pelo pecado, ele não está totalmente na cruz. Quanto mais na cruz, mais vitória sobre o pecado. Quanto mais longe da cruz, mais derrotado pelo pecado. Então o que o pastor vai fazer no seu gabinete é aconselhar, meu filho, olha, você está tendo uma vida de oração, você está vivendo na palavra, você está andando assim, mesmo que chegue lá no seu consultório e quebre a maldição, ele vai continuar pecando. Por quê? Porque ele tem uma velha natureza. Ele precisa depender 100% de Cristo e da cruz de Cristo e viver na palavra. É isso. Olha o que Jesus falou para Pedro. Ele falou assim, Pedro, Satanás pediu para te cirandar, para te peneirar, como um trigo. Mas quer dizer que Jesus gastou o tempo dele falando com Satanás? Mas hoje, se Jesus não é de Deus, mas Jesus está fazendo isso com Satanás, comigo. Jesus, me ajuda, de que lado que você está? Por que ele falou isso? Porque havia um testemunho que Pedro iria trazer, e esse testemunho ele disse, olha, você vai sofrer, você vai negar. E quando você se converter, você vai realmente ajudar os irmãos. Gostei dessa, olha só. Então, mas ninguém está discutindo aqui, pastor Elias, obviamente, a questão da suficiência de Cristo, a questão da conversão. Isso é tudo uma realidade. Agora, eu estou dizendo categoricamente... O senhor vinha negando até agora há pouco. Eu estou alegando com certeza e categoricamente que a teologia, que a doutrinação não vai resolver todos os problemas. Mas a conversão realmente resolve. Lógico, a conversão real. Mas olha só a pessoa, olha só o momento de Pedro, se o momento eu não das me pessoas... converti de verdade, a pergunta é, se eu não me converti, porque, vamos lá, tá ponto pacífico, alguns pontos pacíficos desse debate até agora, que existe sim maldição hereditária na questão soteriológica. De Adão, Adão pecou. Exatamente. Então todo mundo nasce pecador por causa de Adão, que é nosso pai, e isso transmitiu para nós. Okay. Existe o ciclo. Ponto pacífico entre todo mundo aqui da mesa, acho que todo mundo está ouvindo. Outro ponto pacífico, a conversão verdadeira quebra todo tipo de maldição. Resolve. Você já concordou? Tal. Agora, quando não resolve, será que o problema não é o pecador? Ou ele tem que fazer algum tipo de tratamento? É algum tratamento que ele tem que fazer? Mas aí eu tenho que fazer uma virada aqui por conta do nosso horário. Nossa, e a gente vai sair da rádio e vamos ficar só pelo YouTube nos próximos minutos. Não posso ficar aqui mais meia hora, nem nada, mas pelo menos mais uns 15 minutos. Mas, aproveitando a audiência da rádio, eu vou pedir para vocês que daqui a um minuto entrem no canal do YouTube, você escolhe Musical FM 105.7 ou César Cavalcante, escolha um desses canais e migra para lá, se você puder, já é o migrador aí se isso é maldição. Funcionando. Agora é o seguinte, quem tá lá no YouTube já dá um like aí e também se inscreve. Mas aproveitando a audiência do rádio, Elias, você quer divulgar o quê? Rapidinho, assim, seu arroba, alguma coisa? Eu esqueci os outros. Então vai. Nós temos aqui a segunda edição do Dicionário de Palavras, Expressões, Interpretação e Curiosidades Bíblicas. Segunda edição revisada, aumentada. Páginas. São 1.200 páginas. Esta obra é de R$360. Hoje, na promoção ainda antiga, por R$180. Metade. E apenas R$20 de frete para todo o Brasil. 0 operadora 11 946263000, 0 operadora 11 946263000 ou 0 operadora 11 949016633, ou você na Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. Beleza.
o grande dicionário, olha, etimologia de nomes, expressões típicas de Jesus, teologia, tá De tudo aqui nessa 360 obra. por 180. Isso. Betão, você quer divulgar alguma coisa aqui na rádio antes de virar pro YouTube? Sim, vamos divulgar o Church Center. Nós temos um espaço que nessa pandemia é uma grande bênção, quebrar toda a maldição, de que as pessoas não tinham nem para onde ir às igrejas. Agora então nós tem. temos um local para todas as igrejas. Temos um auditório para todas, uma igreja sem placa. A maldição da placa está sendo quebrada. Certo. Porque nós vamos viver uma Como é que igreja faz sem- para achar esse espaço? Você pode... Porque a gente tem que virar aqui. Você pode encontrar, então, pode me procurar no meu Instagram, @bpbetão, e também no CCC, @CCC Vinhedo. CCC Vinhedo, para você entender Muito legal um novo esse modelo espaço, poderoso. muito legal esse espaço, conheço, super vale a pena. Você que está procurando um espaço aí legal, tanto para congregar quanto para fazer seus trabalhos, é lá. CCC Vinhedo e @bpbetão. Vem aí aqui pela rádio, o meu amigo bispo apóstolo Rodrigo Salgado, e eu volto com vocês só pelo YouTube no próximo minuto. Vai. 105.7 Musical FM. Musical. Mais unidade cristã. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo. 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical. Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Falei um minuto, mas era mentira, pessoal. Foi poucos segundos. Rapidinho já voltamos aqui. Então vamos lá. Eu volto aqui. Betão, eu te cortei na hora da sua fala pra gente fazer essa virada aqui e vir só pro YouTube. Então manda aí, conclui aí o que você estava falando. Eu acho importante a gente Já ajudar... Desliga, põe no mudo, que seja uma maldição hereditária, no caso. Entendi. Eu acho... Aperta o botão até Varão, o volume para baixo. Já botou multa aqui. Mas tem essa é o inimigo se manifestando. O importante é o seguinte, ninguém vai discutir solução. A solução é Jesus, a condição. Nós estamos discutindo a situação prática das pessoas que vêm e não estão conseguindo, através de uma situação, quebrar na sua vida os pecados que o inimigo, sabendo da favorabilidade, vai insistir que essas pessoas tenham. Então, há pessoas que têm mais situações diferentes de outras pessoas. Então, vamos ajudá-las no espírito de conselho. Conselho é um espírito, né? Assim como o espírito de sabedoria, entendimento, conhecimento, espírito de conselho. O espírito de conselho vai ajudar as pessoas a dizer, escuta, olha o que você está sofrendo, olha o que o inimigo está fazendo em toda a sua família, colocando todas essas coisas. Por que ele está fazendo isso? Porque ele tem ilegalidade, porque a pessoa não nasceu de novo, porque há uma repetibilidade de pecados. O que você pode fazer? Você pode ter uma experiência, mas eu já me batizei. As pessoas levantam a mão 500 vezes. Se batizam 3, 4 vezes e não tem uma experiência real. Nós precisamos ajudá-las a ter uma experiência real. A solução é a mesma? A solução é a mesma. Só que a maneira de dizer você não tem esse problema não vai resolver. Então eu vou dizer para vocês várias e várias vezes, não tem uma situação dicotômica, tem uma situação única, onde nós todos concordamos. É Jesus, é a cruz, é o novo nascimento. Mas tem uma situação prática. As pessoas estão saindo dos cursos das igrejas, ficam 10, 20 anos nos locais e não resolvem nada. Por que não resolvem nada? Porque aquilo que vai sofrendo sobre elas continuamente, os ciclos que vão acontecendo, vão ser quebrados com o espírito de conselho e dizendo para você, olha, você está sofrendo dessa situação, vamos ajudar você nesse adultério, vamos ajudar você nessa bebida, vamos ajudar você nesse vício. Temos que ser específicos para ajudar as pessoas a quebrarem esses condicionamentos, hábitos e situações da sua vida. Ok, Elias. Eu chamo isso, bispo, de aconselhamento pastoral, de discipulado. É o que Paulo fez. Então isso não é quebra de maldição, porque o que eu vim aqui para combater é esse exagero que existe nessas igrejas, em que você já passou pela cruz, já passou por Cristo, já nasceu de novo, aí falando, olha, você vai... Gente,
igrejas cobrando R$100, R$200, R$1.000 para esses encontros, César. Vamos lá pro encontrão, lá na fazenda, não sei aonde, que vai ser tremendo, você vai quebrar a sua maldição. Cara, eu acho barato. Se resolvesse... Se resolvesse, mas não resolve. R$200 pra largar o alcoolismo. Não tá barato? Gente, uma exploração tremenda em nome da fé. Olha o que Paulo diz aqui, olha. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. O que Paulo está fazendo aqui? As pessoas nasceram de novo? Nasceram de novo. Estão perfeitas? Não estão perfeitas. A perfeição ocorrerá quando Jesus voltar. Mas do que elas precisam? De aconselhamento, a andarem com Cristo, e é o que Paulo fazia. O discipulado, isso é uma obrigação do pastor, do corpo da igreja, de obreiros, aconselhar. Hoje os pastores não querem mais. O que eles querem hoje? Eles querem ver a igreja lotada para dar status, a minha igreja maior. Não querem ir atrás das pessoas, não querem dar aconselhamento, não querem fazer mais nada. Isso é uma maldição. Não querem, isso eu chamo também. Também de maldição, porque não estão preocupados com as vidas. Querem preocupar com o resultado que essas pessoas vão dar. Porque o filho pegou a igreja do pai, pegou a igreja do avô. Então nós estamos já na maldição hereditária das igrejas. Né? Então, Terceira geração de maldição, perpetuando os mesmos modelos falidos. Então o que Paulo está dizendo aqui? Olha, meus filhinhos, por quem sinto novamente as dores de parto. Paulo tinha o cuidado das igrejas. Ele relata lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 em diante, todo o trabalho, o quanto ele sofria para ver o crescimento. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16, o trabalho pastoral. Por que existe a função de bispo, de pastor, de apóstolo, de evangelista e de mestre? Aperfeiçoamento dos santos. Isso é aconselhamento. Mas em momento algum, nas escrituras, nós veremos Paulo, Pedro, qualquer um dos apóstolos, falando, vem aqui, vamos quebrar a maldição do seu nome. Vamos quebrar a maldição da miséria. Vamos quebrar a maldição, seja lá qual for. Em Cristo as maldições são quebradas. Agora o que a pessoa precisa é crescer espiritualmente, crescer. Às vezes isso que você está chamando de discipulado é que vai ajudar ali, porque pode ser que no culto não aconteça, justamente, na conversão nominal não aconteça e no batismo nas águas não aconteça. Sim. Mas aí caminhando com o pastor, com a palavra, com o discipulador ou coisa parecida, e a pessoa vai crescendo. É um consenso isso? Sim, mas a questão é assim, nós não podemos largar essa situação enquanto a pessoa não exibir um fruto de que ela está consciente. Não, até Jesus voltar, você não pode largar. O que Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11? Agora você que está interrompendo. Não vamos teorizar. Não vamos teorizar. Não vamos teorizar. Vamos ser práticos em relação ao que as pessoas estão sofrendo. Você não quer a Bíblia, né, irmão? Eu quero a Bíblia, lógico. Eu sei a Bíblia mais que qualquer um aqui. Eu tenho certeza que o senhor estudou bastante. Mais do que eu. Agora precisa colocar em prática. Tranquilo que eu sou o menor dessa mesa. Então não é questão de conhecer a Bíblia, e nem de aplicá-la, nem de colocar a situação, não, porque não acredita nisso. Eu deixo bem claro que eu acredito totalmente na obra de Jesus, ela é completa em nossas vidas. Eu vim aqui para defender a questão de que as pessoas, elas precisam ser ajudadas nas suas situações, precisam ser denunciadas as repetibilidades cíclicas que estão colocando elas debaixo de maldição, porque todo pecado é uma maldição, e essa maldição identificada como hereditária porque os pais sofreram essa mesma condição. Não exista uma solução para o novo nascimento, porque se tem que se chamar novo nascimento, obviamente, se a pessoa nascesse abençoada, então ninguém precisaria de conversão. Então, existe maldição hereditária de Adão que é muito forte e que vai além e continua perpetuando nas situações nominais. Nós não estamos garantindo que a pessoa foi lá no aconselhamento ou no culto, seja meu, de quem quer que seja, e foi liberta daquilo. Então, eu advogo sim que tem que existir libertação. O nosso evangelho é um evangelho de libertação, e a libertação não é um sermão de esboço de 3, 4 por 5 pontos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém precisa discutir a palavra aqui, pastor. Infelizmente, a palavra sendo falada pela letra é uma palavra teológica morta, não está girando na vida da pessoa. Você não resolve nada com o seu diagnóstico. Me desculpe. Meu diagnóstico é a palavra, o seu diagnóstico não resolve nada. O meu diagnóstico não resolve. A aplicação da palavra e o fruto na pessoa, glória a Deus. Vamos lá. Obteve o fruto. Obteve o fruto, aconteceu. Enquanto não tem o fruto, não adianta teorizar. Vamos lá. Rafa, solta aí uns 2 áudios, vamos ver o que pensou o ouvinte, uns 2 ou 3 aí, pra gente caminhar pro final. Vamos lá.
Bom dia, graça e paz. Pastor Elias, a minha mãe, quando ela era jovem, ela teve uma doença, né? E hoje, eu fui diagnosticada com a mesma doença. A medicina diz que não tem como ser por fatores genéticos, porque o que desencadeou a doença dela, eu não tenho. Não tem como eu ter a mesma doença se fosse por fatores genéticos. Como que o senhor explica isso? É a mesma doença, a mesma idade, é a mesma coisa, só mudam algumas coisas, né? Lembrando que a minha família serviu por entidades espirituais por muitos anos. Se isso não for maldição hereditária, o que seria, se a medicina diz que não é por fatores genéticos? Olá, pastores, a paz do Senhor. Arnaldo de Barretos falando. Eu concordo com o pastor Elias Soares. Acredito que a maldição que nós tínhamos foi levada na cruz. Então, ao passo que nós nos convertemos, nós fomos libertos disso. Agora, o físico e o psicológico, nós convivemos com a gente, né? E isso foi, sim, eu acredito que tem algo herdado dos nossos pais, mas isso a medicina pode cuidar. Mas eu creio também que a igreja é um grande hospital, e isso também pode ser tratado na igreja. Com certeza Deus age na vida dos irmãos para curar. Obrigado. Vamos lá, voltando, Elias. Eu creio no que diz a palavra de Deus. Eu não trago, é o que eu chamo de exegese. O que é exegese? É quando você traz experiências para ditar regras bíblicas. É a Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé, doutrina e fonte de autoridade. O que a minha Bíblia diz é o seguinte: e conhecereis a verdade, Bíblia, então, e a verdade vos libertará. Tem uma Bíblia, hein? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se a pessoa ainda continua com um espírito demoníaco na vida dele, ela não foi liberta. O espírito continua. Olha o endemoniado gadareno. Eram cerca de 2.000 demônios. Quando Jesus repreendeu, o homem ficou livre, queria seguir Jesus. Jesus falou, não, vai para tua família. Mas ele foi para lá liberto. Todas as pessoas libertas por Jesus de demônios, o demônio não perturbou mais essas pessoas. Havia uma mulher, quantos anos estava curvada. Quando Jesus repreendeu, a mulher ficou boa de novo. O moço hidrópico e tantos outros que o Senhor Jesus ordenou, o demônio saiu, essa pessoa ficou liberta. Então, mas se aí, calma aí, beleza. Você está lembrando aí os textos, você até falou do hidrópico, né? Que essa Bíblia é antiga. Eu nem sei a Bíblia dele, ele falou que tem uma Bíblia. Não, mas ele falou na minha Bíblia. Mas vamos lá, mas a Bíblia também diz que os demônios experimentam voltar. Voltaram. Mas quando é que eles voltam? Então ele foi liberto, mas depois volta com 7 espíritos piores. Não, mas aí isso precisa ser a Bíblia explicado. dele. Isso precisa ser explicado. Quando é que o demônio volta? Olha o que Jesus disse. Quando um demônio sai de uma casa, ele sai por quê? Porque o mais valente o tirou. Não diz que que o mais valente tira ali é a conversão. E ele fica ali, não, eu saí, mas não saí. Isso aí pra mim é saiu, mas não saiu. Saiu, ele saiu mesmo. Mas só que se aquela pessoa não andar na presença de Deus, não andar no relacionamento com Deus, é claro que o demônio vai voltar, vai agir na vida dela, vai bagunçar a vida dela. Mas se ela está em Cristo, ela está vivendo na palavra, ela nasceu de novo, aquele demônio não pode fazer festa e bagunça na vida dela. Se fizer, então foi o demônio que Pedro caiu logo por causa do demônio? Ele começou a andar sobre as águas, caiu porque era o demônio. Foi a dúvida dele. Ali foi a dúvida. Vamos lá. Então não espiritualiza. Infelizmente, o nosso tempo é curto demais. Não espiritualiza dessa maneira. Vamos ajudar as pessoas. Você tem que ir embora, que eu já vi que você colocou no ex, hein? Quero te agradecer. Suas considerações finais desse tema aí. A minha consideração final é... Você embalou tudo. Não ignore. Você embalou todas as palavras. Não ignore o problema com discursos teológicos. Não ignore o problema dos pecados cíclicos, das situações familiares. Não ignore o problema com discursos teológicos. Por isso, tá no meu Instagram. Quem quiser aconselhamento de verdade mesmo, pode vir. Que resolve. Vamos resolver até o final com a Bíblia, com Jesus, com a solução, com a palavra, sem a maldição das placas, sem a maldição das divisões, e sem todas as favorabilidades que o inimigo vai encontrar naqueles que não estão posicionados em Cristo Jesus. Don't ignore the problem. Que não estão posicionados em Cristo. Gostei dessa. No final ele desmanchou tudo. Estando posicionado em Cristo, acabou tudo. Mas não adianta. Isso não é um discurso teológico. Acabou de fazer um. Não adianta. Não ignore o problema. Não fique desesperado, pastor. Não fique desesperado com a sua altura. A sua estatura espiritual é grande em Cristo Jesus. Não me incomoda. Betão, vamos lá. Quem quiser te seguir?
@BPBetão é o nosso Instagram. E CCC Vinhedo, Church Community Center, Rua 9 de Julho, 533, Centro de Vinhedo, Centro do Mundo. Um espaço incrível para você encontrar ali. Temos agora o Pátio Church com lanchão, temos coworking, temos ali o podcast. Tudo em inglês. Temos o podcast, temos ali todas as coisas preparadas para que todo mundo, pela unidade, quebrem a maldição. Não é igreja, é Xuxa. Não, e outra, ele fala Quebrem a maldição da divisão. E ele fala tanto da minha altura, e o pai dele era mais baixo que eu. Acho que não, hein? Era. Pastor Paulo Oliveira era pequeno. Pequeno. Meu pai era pequeno. Então por que você tá grande? Então, onde é que é a maldição? Por que a maldição não continua? É porque minha mãe era grande, né? Sua mãe é alta. Minha mãe mas tem que vir do pai. Isso tem a ver com a sua mentalidade. Olha só. A sua mentalidade é pequena. Sua mãe tem quanto de altura? Partiu pro de homem agora. A sua mentalidade é pequena. Partiu pra defesa agora. A sua mentalidade é pequena, a sua altura é Corta o microfone dos caras. Vamos lá. Elias, vamos terminar as suas considerações finais, vai. Olha, eu quero agradecer aqui, pastor César, por mais esta oportunidade de estar nesse programa. Agradecer ao Bispo Betão. Ofensas à parte, ad hominem à parte. A verdade é que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Efésios capítulo 1, versículo de número 3, diz que nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 13, Jesus levou as nossas maldições, você foi comprado, você foi resgatado, o Satanás foi vencido por Jesus na cruz do Calvário. O que nós precisamos é de crescer em Cristo. Aquele que em vós começou a boa obra, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Na medida que você vai se entregando, você vai crescendo. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai raiando mais e mais até ser dia perfeito. A perfeição vem em Cristo por ocasião do retorno glorioso do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja, onde nós teremos um corpo incorruptível, glorioso, imortal, onde o pecado não poderá mais nos alcançar. A maldição de Adão já ficou na cruz. Você é livre. E verdadeiramente é livre em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Quem quiser adquirir o novo dicionário de palavras, expressões, interpretações, curiosidades bíblicas, como é que faz, Elias? 0 operadora 11 946263000, 0 operadora 11 949016633, ou você vai até a Rua Conde de Sarzedas, número 160, loja 27. São 1168 páginas. Aqui você vai encontrar etimologia de nomes. Inclusive tem um capítulo só sobre onomatomancia, que é essa crendice de que os nomes estão carregados de maldição e a maldição do nome precisa ser quebrada. Nós desmontamos isso pela palavra de Deus, negócio de quebra de maldição de nomes. E se tudo mais der errado, você pode usar isso aqui para expulsar demônio, porque isso aqui, olha o tamanho do negócio. Então como salto, né? Pode usar de salto também. O cara tá pegando no seu pé. Tá pegando pesado. 0 operadora 11 946263000, 0 operadora 11 949016633, mas ele esqueceu que o pai dele é baixinho. Elias, Elias, teve um mais alto que o senhor. Eu conheci seu pai, é meu amigo. Elias, final da memória. Aliás, seu pai faleceu faz quanto tempo? Faleceu 3 anos. Nossa, e com todo respeito, carinho, ele na teologia me ensinando a espiritualidade. Olha só, indicou um livro que mudou a minha vida, que é o Lund, Hermenêutica. Eu indico pro pastor. E não quebrou a maldição. Indico pro pastor esse livro pai de dele te indicou, agora agora tô indicando pro filho. Vamos lá, Elias, você teve um problema aí no seu Insta, né? Hackearam o Instagram PR Elias Soares Oficial. Então esquece. Olha, esse não acesse, não compre nada nesse canal. Só pelo Qual que é o seu novo Instagram? Vamos lá. Pastor Elias Responde. Pastor Elias Responde. Tudo junto. Pastor Elias Responde. Calma, deixa eu falar. Pastor Elias Responde. Vai lá nesse @ Pastor Elias Responde e pode seguir, porque esse é o novo Instagram do Pastor Elias. Pastor Elias Responde. Você também pode segui-lo pelo... Se não gostou da resposta, pode falar comigo. Pelo YouTube. Não gostou da resposta, fala comigo. Que é o canal PR Elias Soares Oficial. E se você quiser adquirir os nossos materiais, 0 operadora 11 946263000 ou 0 operadora 11 949016633. Eu tô no encalço do Elias pra passar ele no onde?
no YouTube. Você tá passando já. Você tá terrível, cara. Então Meu vamos lá. Deus. Você tem canal no YouTube, Betão? Você quer falar? YouTube é Jesus Five, Jesus Five, F-I-V-E. Tudo em inglês esse cara, velho. Five não é 5? Five é 5. São 5 dons apostólicos. Jesus é uma vive. grande bênção. Jesus vive. Tá Jesus Five. Jesus Five é o nosso YouTube. Todos são convidados. Maravilha, maravilha. Bom, é isso aí. Rafa, obrigado, Dona que tá aí, a Elaine que tá tirando mais foto aqui do que paparazzi. Deu audiência. Não, quando tem um cara bonito igual eu assim, é foto uma atrás da outra. É isso aí. Quem falou que você é bonito? Eu? Eu que tenho que achar. Tá bom. Certo. É minha identidade. Tá bom. Tá certo. Vamos lá. Tô ficando por aqui, minha gente. Daqui a pouco, às 2 horas, tem programa Crescendo na Fé ao vivo aqui nessa rádio. Um grande abraço, fiquem com Deus. A gente volta no próximo programa. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Shalom lekulam. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android.